De volta com Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com o juiz do trabalho, Zé Palmeira Sobrinho, que é titular da 10ª Vara do Trabalho aqui em Natal, e estamos a conversar, ele que é estudioso do assunto terceirização, estamos a conversar exatamente sobre este tema. Doutor Zé, por não existir uma normatização, o TST, a Justiça do Trabalho, ainda trata a questão da terceirização através, por intermédio das súmulas existentes, estão tramitando hoje projetos de lei, e que estão sendo apreciados pelo Congresso Nacional. Como é que estão, principalmente o projeto de lei 4330 de 2004, de autoria do deputado Sandro Mabel, que regulamenta a terceirização, ou que se propõe a regulamentar a terceirização de serviço público e privado, e que está em via de ser votado, inclusive, pela Câmara dos Deputados, e inclusive com a particularidade de que não será votado em plenário, Como é que está a tramitação, como é que estão sendo apreciados esses projetos no âmbito da Câmara dos Deputados? Bem, no âmbito do Legislativo existem vários projetos sobre a terceirização, e 2 projetos ganham evidência, um que foi do deputado Vicentinho, mas hoje o projeto que está em destaque é o 4330, como você bem falou, do Sandro Mabel. E esse projeto ele está em vias de ser colocado em votação na Câmara, e ele traz alguns inconvenientes, como reproduz aquela distinção entre terceirização na atividade fim e atividade meio, Critério esse que é um critério inseguro, que não traz uma sustentabilidade para se diferenciar a atividade foco e a atividade secundária da empresa. E o projeto ele reproduz algumas inconsistências, como a questão da responsabilização. Ele mantém a responsabilização subsidiária, quando havia todo um apelo da classe trabalhadora para que essa responsabilidade da contratante fosse solidária, e ele também reproduz o texto da lei de licitações, que cria praticamente uma responsabilidade do Estado, ou seja, quando o Estado contrata uma terceirizada, há necessidade do trabalhador comprovar a culpa do Estado, o que é muito difícil, já que o trabalhador, sendo hipossuficiente economicamente, ele não tem condições de demandar na justiça para comprovar que o Estado falhou na fiscalização desse serviço. Isso cria quase aquela regra do direito inglês, the king can do no wrong, que quer dizer o Estado não erra, e com isso cria um grande empecilho para que os trabalhadores venham a defender os seus direitos. Além do mais, ela não permite que o trabalhador terceirizado ele conquiste direitos que são otorgados à categoria da empresa contratante. Então, ferindo assim ou impedindo a possibilidade de uma isonomia entre os trabalhadores da empresa contratada e os trabalhadores da empresa contratante. Ou seja, a proposta desse projeto de lei 4330 é devido a opiniões entre empresários, empregados, centrais sindicais, trabalhadores. E entre as queixas mais recorrentes, inclusive você comentou aí agora, mais recorrentes daqueles que trabalham como terceirizados, está a falta de pagamento de direitos trabalhistas e os casos de empresas que fecham antes de quitar o débito com os trabalhadores. Uma das novidades, inclusive, que o senhor já falou aí, é de que a empresa contratante é responsável subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas referente ao período em que ocorrer a prestação de serviço. Isso, ou seja, essa questão resolve, isso resolve a questão de pagamento terceirizado quando o encerramento de um contrato de prestação de serviço, ou o prejudicado será sempre do tomador de serviço? Olha, não resolve porque a responsabilidade subsidiária ela demanda um processo de esgotamento da execução contra a reclamada principal, o que termina sendo, muitas vezes, um processo moroso, penoso para o trabalhador, de sorte que quando ele vem demandar contra a responsável subsidiária, daí já transcorreu um tempo enorme. Ademais, a questão não é apenas da responsabilidade solidária, mas a questão é também do valor diferenciado do salário, do custo mais baixo da força de trabalho que é imputado ao trabalhador terceirizado. Então, uma medida inteligente, inclusive que foi proposta lá do projeto do Vicentinho, era a isonomia entre o trabalhador da contratante em relação ao trabalhador da contratada.
Essa proposta seria mais interessante? Seria interessante porque já inibiria a terceirização com o intuito meramente de redução de custos e de precarização de direitos sociais. Pois é, outra novidade que o senhor inclusive já comentou também, para a gente explicar melhor, é que o objeto do contrato entre o contratante e a empresa prestadora de serviço poderá versar sobre a atividade econômica principal da empresa contratante. Se esse projeto do Sandro Mabel, hoje o deputado Sandro Mabel, for aprovado e se transformar em lei, será derrubada, digamos assim, a norma do Tribunal Superior do Trabalho que veda a contratação de terceirizado para as atividades fins das empresas? Como é que a gente pode observar essa questão? Esse projeto ele vai de encontro ao entendimento da súmula 331, que faz a diferença entre fim e meio. Porém, como eu falei, esse critério adotado pelo TST, de fim e meio, ele é um critério muito falho. Porque se nós desdobrarmos... Se prende somente a esse aspecto. Se prende somente a esse aspecto. E aí, a própria economia e quem trabalha com o processo de produção sabe que qualquer atividade, se você desmembrar no maior número de atos complexos, você perde a atividade fim. Então, alguém que faz só a manga da camisa, ele vai dizer, não produz a camisa, produz só a manga. Alguém que coloca só o botão, alguém que faz só o tingimento. Então, esse critério do TST ele pode levar ao absurdo, à inconsistência de alguém ter que produzir um produto sem que exista a atividade fim. Doutor Zé, digamos, analisando tecnicamente, o senhor acha que esse projeto de lei, aprovado como ele está, né, ele irá contemplar as expectativas do mundo das relações de trabalho, digamos assim, ou seja, ele irá exatamente ao encontro, ou qual seria o projeto ideal, digamos assim? Bom, a terceirização em si, ela exige muita cautela, né? Deve ser tratada como algo excepcional e naqueles casos em que há uma especialização, há uma autonomia técnica da contratada, né, e não implica numa precarização de direitos. Porém, nós vivenciamos um momento econômico de muita competitividade, em que há processos de dumping social, há países que ainda exploram trabalho escravo e que estão concorrendo no mercado internacional, e a nossa economia, naturalmente, ela tem empresários preocupados em concorrer em pé de igualdade com esses atores que atuam no mercado internacional. E a grande preocupação nossa é que a terceirização, nesse processo, ela não fira o valor social do trabalho, já que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, e com isso é também um fundamento que dá dignidade ao povo e principalmente ao trabalhador. De modo que qualquer terceirização que vise só a redução de custo, ela é também materialmente inconstitucional. Uma pergunta que aí vai a sua opinião pessoal, doutor Zé Palmeira. Levando para o lado da sociologia do direito, digamos assim, o capitalismo hoje responde a essas questões aí da terceirização, ou seja, ele de acordo com a ordem econômica estabelecida, ele tem condições plenas de responder a essa questão social? Não, o capitalismo, cada vez mais, ele vem perdendo legitimidade em razão da competição interempresarial e a competição pelo superlucro. E isso tem ocasionado uma falta de legitimidade democrática. Então, cada vez que o capital ele tenta precarizar as relações sociais, tenta promover o retrocesso social, ele cumpre a sua missão de avançar no processo de acumulação, mas também de se desgastar no seu processo político. Então, politicamente, é uma ambiguidade, porque há uma incompatibilidade entre as aspirações econômicas do processo capitalista, em que está inserida a terceirização, e do processo político de legitimação das forças hegemônicas que dão sustentação ao capitalismo. Doutor Zé, em se aprovando este projeto do jeito como está, de acordo com essa discussão toda que está em Brasília, acerca desse tema terceirização, o que se esperar, o que pode vir por aí, tanto para os tomadores de serviço como para os prestadores de serviço com relação à terceirização? Bom, esse é um processo duro, mas que desse processo a classe trabalhadora ela deve tirar uma lição, que é tentar se reinventar, tentar se reorganizar para enfrentar esse processo de
precarização que vem com esse modelo de terceirização que está desenhado no projeto 4330. Espera-se que o Legislativo ele tenha o bom senso de não atender simplesmente a aspiração imediata do mercado competitivo, mas de verificar também que uma nação se constrói com a observância dos direitos sociais e com a observância do valor social do trabalho. Ok, nosso tempo já está indo, nosso tempo do nosso programa, doutor Zé. Nós desde já agradecemos a sua participação aqui no nosso programa para conversarmos, debatermos um tema tão importante para a sociedade brasileira, para o povo do Rio Grande do Norte aqui, para a nossa capital do estado do Rio Grande do Norte, e nós o deixamos à vontade para suas considerações finais sobre o tema para os nossos telespectadores. Bem, é uma satisfação ter retornado aqui e eu queria deixar como última mensagem um alerta para a sociedade se voltar mais para as questões envolvendo a relação entre trabalho e capital, né? Nós estamos num processo de bifurcação, né? Ou nós nos envolvemos, inclusive no processo eleitoral, no processo político, para definirmos o perfil de sociedade que nós queremos, ou nós corremos o risco de termos um projeto de civilização que se aproxime da barbárie. Ok, doutor Zé, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Justiça e Trabalho. Bem, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Nós conversamos com o juiz do trabalho Zé Palmeira Sobrinho, titular da 10ª Vara do Trabalho aqui de Natal, e o Justiça e Trabalho desta semana vai ficando por aqui. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo telefone 84 40 06 30 81 ou pelo e-mail ccs@trt21.jus.br. Muito obrigado pela sua companhia e nós nos vemos no nosso próximo programa. Até lá!